Olá, tudo bem? Bem, o nosso trabalho, Vacina Kids, é basicamente uma aplicação educacional onde o pai pode ficar mais antenado sobre as datas de vacinações das suas crianças e levá-las até uma unidade, não de uma UPS. Basicamente, essa aqui é a homepage, a landing page que a gente tem, e a gente tem aqui algumas dúvidas que os usuários possam ter envolvendo como o site funciona, se ele é seguro, como é tratado o armazenamento de dados, sobre quais as necessidades de se estar antenado sobre a questão de levar a sua criança em fazer a vacina, a vacinação, isso. Então, passando para o lado mais envolvendo a utilização do usuário e a aplicação em si, a gente tem o, a página do usuário, que no caso ele vai precisar primeiro passar pelo login, caso ele já seja cadastrado, mas vamos realizar o processo mais completo. No caso, um usuário que acabou de chegar na página. Ele iria criar sua conta, e aqui, por exemplo, a gente pode botar esse usuário aqui. Dia 28, estado familiar, botar a mãe. A gente decidiu por incluir umas coisas aqui que seriam interessantes envolvendo o formulário, mas o que importa para a validação e a validação do cadastro é o CPF e a senha. Então, deixa eu botar aqui qualquer coisa. Pronto. Vamos cadastrar. Faltou isso aqui é e-mail. Pronto. Agora vamos cadastrar esse usuário. Pronto. Depois do usuário ser cadastrado, a gente pode introduzir a senha e o CPF e realizar o login. Aí, basicamente, a gente tem aqui o usuário já cadastrado. E essa é a página onde o usuário vai poder ver em relação às suas crianças, eh, e também realizar o cadastro de novas crianças. E aqui em cadastro, basicamente o que a gente vai ter vai ser uma correlação entre o ID do usuário e o ID da criança. Aí, no caso, através dessa relação, a criança vai ficar armazenada no usuário que a gente acabou de criar. Então vamos botar aqui, sei lá, qualquer coisa. Juvencio. Pronto, vou botar um serviço assim, pronto. A gente cadastra a criança e depois a gente cadastrar, essas informações ficam registradas no nosso painel admin. Basicamente, depois do cadastro, vamos voltar aqui para o painel admin, resumidamente. Esse aqui é o nosso painel admin que a gente tem para essa aplicação. E aqui é basicamente todos os usuários que já foram cadastrados. E com o nosso novo cadastro, aqui vai aparecer a Abigail, que a gente acabou de cadastrar. Dá só um refresh aqui e vai aparecer aqui. Uhum. Demora um pouquinho. Pronto. Aqui apareceu a Abigail Freitas, que a gente acabou de cadastrar. E a criança que a gente cadastrou nela foi Juvencio. Vamos ver aqui se vai aparecer no nosso painel. E dentro desse painel a gente pode realizar também um CRUD e editar, deletar, adicionar novas usuários, tabelas e entidades aqui dentro. É bastante útil a interface em geral, só ela demora um pouquinho para acessar.
Mas enfim, enquanto vai carregando, eu vou mostrar aqui o código da parte que a gente fez. Basicamente, o que está acontecendo para essa aplicação receber esses dados, a gente tem a tabela de variáveis ambientes que ficam aqui no nosso arquivo .env e esse arquivo .env ele é responsável justamente por armazenar essas variáveis de ambiente para a gente pegar essas informações na cloud, no nosso banco de dados. E além disso, a gente tem o nosso arquivo index.html, que é a página inicial do projeto Vacina Kids, e o fluxo que acontece é basicamente quando a gente faz o acompanhamento, a gente vai para a página de login e daqui a gente recebe, a gente tem um formulário de login e também pode realizar o cadastro, se caso a gente não tenha conta. Então a gente pode ir para cá para o cadastro, né? Aqui vai aparecer o nosso cadastro. Isso tudo a gente fez em JSP e a gente está sempre chamando aqui o banco de dados para realizar essa conexão. E no caso aqui de se cadastrar, a gente tem um action que chama. Cadê? Aqui, a gente tem um action que vai chamar o cadastro de usuário. E nesse cadastro de usuário, a gente realiza o cadastro dele na aplicação. Fora isso, a gente também realizou alguns servlets, ficou meio dividido entre JSP e servlets, essa questão do back-end, mas é porque a gente ainda estava aprendendo como é que a gente poderia fazer isso tudo. Então, basicamente, esse form servlet, ele faz a seleção do usuário baseado no CPF e senha dele, que no caso é o login. Se o usuário com uma senha e um login corresponderem ao que a gente tem do banco de dados, esse usuário vai ter como resultado o seu login no site, essa autenticação. E é basicamente isso que acontece nesse form servlet. Já nesse new servlet aqui que a gente tem, é basicamente inserir no banco de dados, na parte lá do cadastro de crianças, o CPF, a data de nascimento e o nome da criança. Que no caso não conseguiu carregar aqui, ou. Não, conseguiu. Aqui, o Juvencio que a gente cadastrou lá atrás, por exemplo. Isso tudo é executado nesse servlet que a gente acabou de ver aqui. E no geral é basicamente essa a nossa aplicação. A gente decidiu por fazer usando os servlets e JSF. Resumidamente, é isso.